Eita, coisa feia, hein? Coisa feia. Bolsonaristas radicais, que se chamam de patriotas, atacaram os três poderes. Chamaram a atenção do mundo e, antes de qualquer coisa, está errado. Depredaram, defecaram, destruíram obras de arte. Tem um relógio que Dom Pedro II ganhou. Dom Pedro II ganhou aquele relógio. Não sei se foi dos franceses. Eita. Dom Pedro II, o pessoal depredou o relógio. Tem obras de Cavalcante. Meu Deus, de Cavalcante. Gente, peraí. Agora vai. Obras de Cavalcante foram destruídas. Foi curioso para mim ver uma foto do Zé Bonifácio intacta, um quadro com a imagem do Zé Bonifácio intacta. Tava de banda, tava caído, jogado assim meio que no chão, mas caído, e tava lá o Zé. O Zé, que é o fundador do Brasil. Se você não sabe, é culpa sua. Metade é da escola, a outra metade é sua. Você devia saber quem é o Zé Bonifácio. O Zé foi preservado. Ei, a foto do Zé ficou lá. Mas vamos falar do momento, né? Porque a gente precisa aprender a ver as coisas, como dizia Aristóteles, não apenas ver as coisas, mas através das coisas. Então, o que a gente vê através ou para além desse ato, dessa baderna que aconteceu lá em Brasília? Uma vez um professor fez a seguinte experiência em sala de aula. Eu mesmo já fiz, né? Pegou uma folha em branco, desenhou um ponto preto no meio e perguntou: o que vocês estão vendo? Perguntou aos alunos. E eles disseram: ponto preto. Cada um deles disse: um ponto preto, um ponto preto, um ponto preto, um ponto preto desenhado de lápis. Depois ele perguntou: ninguém viu a folha? Então, na vida você tem que ver a folha. Você foca tanto no ponto preto que esquece da folha, ou seja, do contexto. Não é a Folha de São Paulo, é a folha, é o contexto. E o contexto é o seguinte: o Brasil é uma democracia estabilizada, ou era, até que o Supremo Tribunal Federal começou a interferir nos poderes. Nunca se viu o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, invadir o Congresso Nacional para prender um deputado. E detalhe, um deputado com imunidade. Nunca se viu o Supremo Tribunal Federal desmonetizando canais somente de direita, sem processo. Nunca viu ele prendendo jornalistas sem o devido processo legal, como foi no caso do Eustáquio, acho que era Eustáquio o nome dele. O cara ficou paralítico na prisão sem o devido processo legal. Então, o Supremo esticou muito a corda. Nunca se viu uma emissora de TV ser censurada, como é o caso da Jovem Pan. A Jovem Pan estava sob censura. Desde a ditadura, nunca se viu isso. Nunca se viu um documentário ser censurado antes de ser lançado, como é o caso do documentário do Brasil Paralelo. Nunca se viu uma ministra dizer: olha, gente, está errado, mas eu vou fazer. Espero que seja por pouco tempo. Nunca é bom. Mas em caso do excepcionalismo, ela criou uma palavra nova. Excepcional já é demais, mas excepcionalismo, né, já extrapolou todas as pontas. Então nunca se viu o Supremo Tribunal Federal querendo saber quem é o superintendente da Polícia Federal que o presidente vai indicar, que é para eu ser contra, o que não vai acontecer agora. Não vai acontecer agora. Então você teve isso não é nada pro movimento de ontem, nem pro Bolsonaro. Estou explicando a folha toda, o contexto todo. Você teve esticamentos da corda que foi gerando uma revolta no povo que chegou a esse ponto. No povo não. O povo está revoltado. Aqueles lá não são o povo, são representantes extremos de um pensamento, foram lá e quebraram tudo. Ok. Eu escrevi aqui algumas anotações para você ver como a gente está com problema. Um governador foi afastado. Quem mandou afastar? Alexandre de Moraes. Peraí. Os poderes não são independentes? Como é que de repente um ministro fala para o governador: você não é mais governador,
você está afastado. A pergunta é, ele tem o direito de fazer isso? A quem o governador Ibanez, a quem ele vai recorrer? A quem? Se o Supremo falou, você está afastado, mas tem um processo de impeachment? Não, você está afastado. Por quê? Porque eu quero, porque eu mandei, e aqui quem manda somos nós. Caiu minhas anotações. Mais de 1.200 pessoas presas. Assim, entre presos e detidos, 1.500. Isso é muito sério. 1.500 tontos. A Globo News está chamando essas pessoas de neonazistas. Eu fiquei olhando para a cara das pessoas. Ali tem muito agricultor, gente. Gente que não sabe o que é nazismo. Gente que que está sendo chamado de neonazista. Os baderneiros escreveram na estátua lá da frente do palácio: perdeu Mané. Perdeu Mané é uma frase criada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunca o cidadão foi chamado de Mané. Ele já foi feito de Mané, muitas vezes, mas nunca ele tinha sido chamado de Mané por uma autoridade suprema. E agora as autoridades vão pensar duas vezes antes de chamar o cidadão de Mané, mesmo que esse cidadão esteja errado, porque é esse cidadão que paga o salário, né, das autoridades. O pessoal de São Paulo já se manifestou, o secretário de Segurança se manifestou e disse: olha, aqui em São Paulo tem manifestações, mas ela não tem nada a ver com o que aconteceu em Brasília. Randolph Rodrigues, deputado, disse: nós vamos usar as medidas da lei e outras mais. Eita, aquilo me assustou. Como outras mais? Só pode usar da lei, cara. Só pode usar as que existem. Eu sei que quando ele fala outras mais, está dizendo que eles vão criar outros mecanismos de prender pessoas. E eu tenho duas perguntas para fazer. Se a gente tivesse atendido o clamor popular, a gente como nação, do voto impresso, isso estaria acontecendo? Provavelmente não. Se o candidato Luiz Inácio Lula da Silva não tivesse sido solto numa canetada, isso, porque o domicílio não era Curitiba, é em outro canto. Tá, como é que tu me leva 6 anos para saber disso? Vocês são o Supremo. Você leva 6 anos enrolando? 6 anos para descobrir isso? Vamos lá que não seja, mas por que não disse lá no começo? Por que é que não testificou isso no começo? O pessoal que teve o dinheiro devolvido do mensalão, que devolveu o dinheiro, vai entrar com processo para desdevolver. Eles querem receber esse dinheiro de volta, porque no Brasil o crime compensa. Então, o voto impresso, a soltura do Lula já passou, ele está solto, mas o voto impresso ainda é o clamor de muita gente. E não custa nada. Para a nação não custa nada. Para a nação é centavos. A quem interessa não ter o voto impresso? Existem lugares no mundo já com esse modelo. Urna eletrônica, voto impresso. Qual é o problema? Parece que só 2 lugares do mundo usam essa urna sem voto impresso. Um deles é o Brasil e o outro é o Butão. Eu sei que você fica pensando bobagem com esses nomes sugestivos, mas eu não tenho nada a ver com isso. Bom, muita investigação vai ser feita. O pessoal pegou pesado, arrancou a porta do gabinete do Alexandre de Moraes. O pessoal fez piada com vibradores que acharam lá dentro da sala de não sei quem. Não tem nada a ver com isso. Quem fez é pura maldade, mesmo que seja verdade, mas quem fez isso é pura maldade, porque vai expor aí a intimidade da pessoa, você não teria esse direito. A grande pergunta agora é o seguinte: tem financiadores? É isso que a justiça quer chegar, se tem financiadores e se tem facilitadores. Facilitadores internos, funcionários que teriam aberto a porta, teriam afrouxado ali a segurança. Tem facilitadores, eu não sei. Mas financiadores, todo movimento não popular, assim, não originalmente popular, tem financiadores. Todo movimento tem. Porque se tem uma coisa que eu descobri na vida,
é que ninguém faz nada sem ter os meios para fazê-los. O ponto preto no centro da folha é muito feio. Essas pessoas são tontas, são idiotas, algumas são manipuladas, estão sendo usadas como bucha, estão sendo usadas, e tudo isso é muito feio. Mas a folha toda está feia, ou seja, o grande contexto, o grande caldo político. Não há harmonia entre os três poderes. Não há. Se um governador foi afastado, mas peraí, quem pode afastar um governador assim do nada, sem o devido processo legal? E a imprensa não vai dizer: olha, Alexandre, você está extrapolando. Olha, Supremo, você está extrapolando. A folha toda é muito feia. A folha envolve uma certa conivência da imprensa. O que vão fazer daqui para frente? Vão querer prender o Jair Bolsonaro. E eles acham que isso vai resolver. Não, isso vai causar uma guerra civil. Lá nos Estados Unidos, os esquerdistas de lá estão falando de extradição de Jair Bolsonaro. Como extradição? Não tem crime, não tem nada. Ele não é foragido, nem exilado. Ele é um cara que só foi tirar férias e supostamente vai voltar. Então, aqueles malucos que quebraram tudo, são malucos? São, mas eles mandaram um recado. Mandaram um recado para o Supremo e para o Congresso. O recado foi: vocês esticaram demais a corda e ela quebra. O recado foi: comportem-se. Vocês são funcionários do povo brasileiro. Se eles vão atender, não vão. Eles vão querer fazer uma caça imediata a 1 milhão de pessoas, achando que isto aí é o que vai resolver. Não vai. Ações gerarão reações, que gerarão ações e reações e ações e reações, e teremos 4 anos tensos. Imagino que o voto impresso dá uma calmaria. Mas eles vão querer? Não. Por que não vão? Aí não sou eu que vou responder. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Não quero música hoje não. Vai ter musiquinha não, tá? O ponto preto é feio. Olhe para a folha inteira, tá bom? Se inscreva no canal, dá um like, compartilhe. Diz aqui o que vocês acham daquele pessoal que quebrou tudo lá no Congresso. Um abraço.